Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da disciplina Língua Portuguesa, Oralidade, Leitura e Escrita. Eu sou a professora Andréa dos Santos Oliveira e neste momento eu farei minha audiodescrição. Eu estou dentro do estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Do meu lado esquerdo está escrito em letras verdes, EAD, Mudando Realidade. Eu sou uma mulher branca, cabelos encaracolados da altura do ombro. Estou usando uma calça cinza, uma camisa azul e o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bem, na aula de hoje nós vamos discutir o conceito de linguagem e também de diversidade linguística. Nós nos comunicamos o tempo todo, não é mesmo? Desde o bom dia quando nós acordamos, o como você está, não é? Até o momento que nós vamos dormir e damos o boa noite, nós estamos nos comunicando. Mas o que é essa linguagem? O que seria essa linguagem que é tão importante, que nos constitui enquanto seres humanos? Eu trago aqui uma citação do Terra, quando ele diz que Júlia Kristeva, em seu livro História da Linguagem, afirma que cada época ou cada civilização em conformidade com o conjunto de seu saber, de suas crenças, de suas ideologias, tem um conceito diferente de linguagem e propõe que, em vez de se tentar responder à pergunta o que é linguagem, a substituamos por outra, como a linguagem pode ser pensada. Veja, para você que será professor, que será professora, principalmente do ensino fundamental 1 e também da educação infantil, é muito importante ter essa concepção, porque a forma como eu compreendo a linguagem vai influenciar na forma como eu vou trabalhar. Se eu entendo que a linguagem é viva, que a linguagem é dinâmica, quando eu estiver ensinando a língua materna para os meus alunos, eu vou trabalhar com textos, com enunciados reais, com enunciados concretos, né? Então, veja bem, é muito importante a concepção que se tem de linguagem. A minha concepção de linguagem é baseada nos filósofos da linguagem, Bakhtin e também no Voloshinov, que são dois filósofos da linguagem que são filósofos russos. O que é a linguagem para o Voloshinov? Voloshinov diz que a linguagem não é um dom divino, nem um presente da natureza. A linguagem é o produto da atividade humana coletiva e reflete em todos os seus elementos tanto a organização econômica como a sociopolítica da sociedade que a gerou. O que o Voloshinov quer dizer com isso? Nós não sabemos, nós não nascemos dominando uma linguagem. Nós nos apropriamos da linguagem. Então, é uma conquista, é uma apropriação humana. Como nós nos apropriamos da linguagem? Na relação com as outras pessoas. Primeiro na relação com os nossos pais, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. Depois o nosso mundo vai se expandindo, a gente vai dialogando com outras pessoas. A gente aprende a ler, então a gente vai também dialogando com os autores daquele livro e a gente vai se apropriando dessa linguagem. E a linguagem também ela vai se transformando. A linguagem ela não é estática, ela se transforma. Por quê? Porque a linguagem ela reflete o momento, né, histórico. Quando nós produzimos um texto, né, que o texto é uma forma de linguagem, aquele texto ele deixa a marca do seu tempo, ele deixa a marca do seu autor. Isso é importante também a gente ter em mente. Ainda segundo Voloshinov, a linguagem ela é tão importante para a constituição humana que sem ela nenhuma cultura poderia realizar-se se a humanidade estivesse privada da possibilidade de comunicação social, de que a nossa linguagem é a sua forma materializada. Vejam vocês a importância da linguagem. Nessa perspectiva que eu estou apresentando aqui, a linguagem ela é muito mais que uma forma de se expressar. A linguagem é muito mais do que pôr algo em comum, né? A linguagem ela é responsável por nossa própria constituição. Eu sou a Andréia que eu sou graças à linguagem, não é? Porque eu sou quem sou
em consequência das pessoas com as quais eu convivi, e essas pessoas, elas conversavam comigo, então eu ia me constituindo, minhas crenças, minhas ideologias. Eu sou a Andréia que sou em resultado dos livros que eu li, né? E os livros, eles chegam até mim como as ideias dos autores, através da linguagem verbal escrita. Então, a linguagem, ela é responsável pela própria constituição humana, porque é dialogando com as pessoas, é dialogando com os textos escritos que nós vamos nos constituindo. Então aqui, né, como eu disse, não existe uma única concepção de linguagem, são muitas as concepções de linguagem. Essas concepções, elas variam no decorrer do tempo também, e eu trouxe aqui algumas concepções, né, de linguagem. Trago a concepção de linguagem como forma de expressar o pensamento. Claro, nós também usamos a linguagem para expressar o nosso pensamento, mas não só para isso. Usamos a linguagem para indagar, para questionar, para argumentar, para contrapor, para criticar, e não apenas para expor nosso pensamento. Tem também, né, a linguagem na concepção interacionista, que eu acho que é uma concepção mais completa. Segundo Terra, essa concepção, ela serve para realizar ações, para atuar sobre os outros, ou seja, é pela linguagem que interagimos com os outros e produzimos sentido numa dada esfera social, histórica e ideológica. E também temos a concepção de linguagem como instrumentos de comunicação. Nessa perspectiva, né, elaborada por Roman Jacobson, ele elaborou a teoria da comunicação, que diz que todo ato comunicativo envolve um emissor, que é aquele que emite a mensagem, o receptor, que é aquele que recebe, a mensagem propriamente dita, que é tudo aquilo que é comunicado, seja de forma oral, seja de forma escrita, o código, né, que é a linguagem, a língua que nós utilizamos para isso, o contexto, que é a situação em que o texto é produzido, e o canal, ou seja, como que aquela linguagem, como que aquela comunicação chega até o meu receptor, se é através da audição, da visão, através de um aparelho de televisão, de um telefone, tá certo? Na teoria, né, falando ainda na perspectiva da filosofia da linguagem, eu trago o professor Moisés de Souza, quando ele diz assim, ó, que na teoria da filosofia da linguagem, a linguagem é, por assim dizer, uma matéria criada pela necessidade e ação humana e, ao mesmo tempo, condição para o processo de constituição e desenvolvimento do homem. Por quê? Por que o homem criou a linguagem? Porque ele teve necessidade, não é? E veja que nós criamos a linguagem, o ser humano criou a linguagem e nós ensinamos essa linguagem. E é isso que faz, né, a gente evoluir e criar tantos recursos, tantas tecnologias como nós criamos, pela nossa capacidade de ter produzido uma linguagem e conseguir passar essa linguagem para as futuras gerações. E nessa comunicação, nós podemos utilizar a linguagem verbal, né, a linguagem não verbal. O que é a linguagem verbal? É aquela constituída por palavras, seja palavras escritas, seja palavras oralizadas. Então, a linguagem, ela pode ser verbal. Verbal tem a ver com o quê? Tem a ver com palavras escritas, não é? Tem a ver com a escrita. E se essa verbal, né, ela pode ser escrita e ela pode ser oral. Por exemplo, agora eu estou me comunicando com vocês, principalmente através da linguagem verbal. Tanto a linguagem verbal escrita, né, vocês também estão vendo aquilo que foi escrito aqui nos slides, quanto a linguagem verbal oral, porque eu estou o tempo todo oralizando. Mas nós não nos comunicamos apenas por meio da linguagem verbal. Nós também nos comunicamos por meio da linguagem não verbal, que são as imagens, por exemplo, uma placa de trânsito. A gente andando aí pelas cidades, a gente se depara com inúmeras placas, não é? Algumas placas têm apenas imagens, mas não é porque tem apenas uma imagem que a comunicação não vai chegar até mim de forma eficiente. Não, chega de forma eficiente.
Vocês que serão professores aí da educação infantil, das séries iniciais, vão trabalhar muito com textos literários que são livros ilustrados. Às vezes o livro, ele tem apenas a presença de imagem, de ilustrações, mas mesmo assim aquela ilustração, ela consegue narrar uma história. Então é possível perfeitamente se comunicar por meio da linguagem não verbal. Olha só, aqui nós temos um texto, não é? Uma charge, que foi constituída apenas por meio da linguagem não verbal. Nós temos aqui um senhor, aparentando já ser de idade, entregando um globo, que parece o planeta Terra, para um bebê, não é? E deste globo aqui, né, sai esse cordãozinho aqui que parece, né, de uma bomba. Então ele está entregando esse globo para esse bebê. Qual a leitura você faz disso, né? Qual a compreensão você tem desse texto, que é um texto que foi produzido utilizando apenas a linguagem não verbal. Além disso, é possível produzir um texto utilizando a linguagem mista. O que é a linguagem mista? É a junção do texto verbal com o texto não verbal. A gente vê muito isso nas propagandas, não é? Nos textos publicitários. Tem a escrita e também tem a imagem. A gente vê isso nos livros ilustrados. Há livros ilustrados que têm a ilustração, a imagem e também tem o texto verbal. Quando eu uno as duas formas de linguagem, eu tenho aqui a linguagem mista, como aqui, por exemplo, né? Vacine, vacine, vacine. E aqui eu tenho, né, a ampola, né, do remédio que para Covid-19. Então, essa propaganda tenta me convencer por meio da linguagem verbal e também por meio da linguagem não verbal, que é essa imagem aqui. Como eu disse, a língua ela não é estática, ela vai se transformando. Até porque a língua, ela representa o povo, né, que a utiliza. Então a língua, ela possui um caráter social. E aí novamente eu trago Terra com uma citação dele que diz: a língua, por ser uma instituição social, ela espelha a sociedade. Então a forma como nós utilizamos a língua, né, demonstra a classe social a qual eu pertenço, né? Porque uma pessoa que tem muito estudo, ela utiliza a linguagem na sua variedade culta. Já aquela pessoa que pouco frequentou a escola, ela utiliza a linguagem na sua variedade coloquial. Então a língua ela tem esse caráter social, não é? Ela representa o povo que a utiliza. E ainda falando sobre esse caráter social da língua, eu trago mais uma citação aqui que diz: a variação é constitutiva das línguas humanas, ou seja, não existe língua que não tenha variedade. A língua portuguesa apresenta variedades, a língua inglesa, a língua espanhola, não é? Ocorrendo em todos os níveis. A variedade sempre existiu e sempre existirá, independente de qualquer ação normativa. Isso aqui, né, é para aquelas pessoas defensores da língua homogênea, da língua única, que todo mundo deveria falar e escrever da mesma forma. Para essas pessoas, o que eu digo? Que isso é impossível. Isso nunca foi possível e nunca vai ser. Porque a língua representa a classe social a que eu pertenço. E as pessoas são de classes sociais distintas. Então, impossível ter uma única maneira de se expressar. Assim, quando se fala em língua portuguesa, está se falando de uma unidade que se constitui de muitas variedades. Então, dentro dessa unidade que é a língua portuguesa, há muitas variedades. E, de novo, para você que vai ser professor, professora, é importante ter essa concepção, porque na sala de aula você vai ensinar a linguagem culta, mas você também vai respeitar a variedade linguística que o seu aluno traz de casa, porque você vai saber que a língua que ele utiliza tem relação do lugar de onde ele vem, porque a linguagem dele, né, representa, demonstra a sociedade na qual ele está inserido. Então, cada sujeito, ao se apropriar da língua, o faz de maneira distinta dos demais, e isso é consequência de alguns fatores. Quais fatores que influenciam nessa diversidade linguística? Fatores geográficos. A gente percebe que pessoas de regiões diferentes utilizam a língua de formas diferentes. Quem mora no Nordeste
fala diferente quem mora no norte, que fala diferente quem mora no sul, no sudeste. Por quê? Porque cada região tem a sua maneira própria de se comunicar. Porque cada região foi colonizada por um povo diferente. Então, quando essas pessoas chegavam para colonizar aquela região, ela trazia também a sua maneira própria de falar e deixou ali as suas marcas, não é? Então, essas distintas formas de se comunicar de uma região para outra é chamado de diversidade geográfica. Tem aqui, por exemplo, isso aqui para mim é mandioca. Para algumas pessoas chamam de aipim, outros chamam de macaxeira. Qual é a forma correta? Todas essas são apenas maneiras distintas que cada região tem, de utilizar, de se referir a esse alimento. Além das diversidades geográficas, nós também temos as diversidades socioculturais. Porque geralmente uma pessoa que estudou mais, que leu mais, essa pessoa utiliza muito mais a linguagem culta, que é a linguagem, com as normas. Já uma pessoa que frequentou pouco a escola, que teve pouco contato com os textos, ela utiliza uma linguagem mais popular. É por isso que nós também vemos, mesmo a pessoa que mora na mesma região, eu moro no Nordeste, então todo mundo que mora no Nordeste vai falar da mesma maneira? Não, porque ali na região Nordeste tem pessoas que estudaram mais, estudaram menos, que leram mais, que leram menos, e isso vai influenciar na forma como a pessoa vai utilizar a língua. Também temos as diversidades situacionais. O que é isso? Tem um linguista brasileiro que se chama Marcos Banho e ele diz o seguinte: a língua é como se fosse um grande guarda-roupa. Quando você abre o guarda-roupa, tem roupa de ir à escola, tem roupa de ir para a festa, de ir à igreja, de ir para o banho, para a praia. Então, a língua também é assim. Aqui, eu estou como professora de língua portuguesa. Então, eu estou nesta situação em que eu me encontro, eu estou tentando utilizar a linguagem culta, seguindo as normas da língua portuguesa. Já quando eu estou em outras situações de descontração, com amigos, com família, eu não tenho tantas preocupações, então eu uso uma linguagem mais coloquial. Então, diferentes situações exigem distintas formas também de usar a língua materna. Cada sujeito, ao se apropriar da língua, o faz de maneira distinta dos demais. E isso também é consequência dos fatores históricos. Por quê? A língua, ela vai se modificando no decorrer do tempo. Porque tem tanta gente que acha que os textos do Machado de Assis são textos difíceis. Porque são textos escritos, há muitas décadas atrás. Então a gente percebe nesses textos de autores clássicos termos, palavras que eram utilizadas que não são usadas mais, que são palavras arcaicas, não é? Então quando a gente vê às vezes a forma como os nossos avós se comunicam, são diferentes da forma que nós nos comunicamos hoje. Por quê? Por conta que a língua, ela também no decorrer da história, ela vai passando por transformações. E isso não tem problema nenhum. Aliás, é essa diversidade que constitui a riqueza de qualquer língua. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê por aí. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.